se elevou-se não a ti. Bom dia para todos. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso, na confiança e no amor, me dou a ti, descansarei em teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em ti. Em teus braços eu me lançaria. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Bom dia para todos vocês que estão chegando agora, a nossa meditação da palavra nessa manhã de segunda-feira. Deus abençoe a todos. Estamos começando mais uma semana com a graça de Deus, né? Ontem celebramos o Dia das Mães. Aproveito mais uma vez para parabenizar todas as mães que ontem, por acaso, porventura não tenhamos tido contato aqui pela rede social. E queria pedir a bênção de Deus para todas as mães. Enquanto você vai compartilhando aí essa transmissão, peço a você, compartilhe, não deixe de evangelizar. É uma graça muito grande podermos colocar outras pessoas em contato com a palavra de Deus. Evangelize, né? Compartilhe, espalhe as coisas boas, notícias boas, e o evangelho é a melhor notícia. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Nós vamos continuar pedindo pelo fim da pandemia. Vejo muitas pessoas participando conosco. Bom dia, Maria José. Bom dia, Shirley. Bom dia, Albelinda. Deus abençoe. Quem mais está pedindo oração aí nessa manhã? Pessoas pedindo oração pelas suas famílias. Nós queremos colocar todas elas diante de Deus, né? Ele é o Senhor da nossa vida. E pedimos a Ele a graça, né? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Maria das Graças. Deus abençoe, Selene. Quem mais? Lisiane. Quem mais está participando conosco? Luana Nascimento, Virgília, Lisete. Que bom, bem-vindos a todos nessa manhã. Maria Teodora, que saudade. Teodora, vamos fazer uma live essa semana com a sua filha, Natália, viu? Se Deus quiser. Já vou estar anunciando aqui durante o dia de hoje. Depois também, bom dia, Miriam, bom dia, Cleusa. Tanta gente participando conosco nessa manhã. Você vai compartilhando. Bom dia, Grazi. Quem mais está aí participando conosco? Bom dia, Cleusa. Bom dia, Mariângela. Deus abençoe todo o trabalho aí do laboratório. Tantas batalhas, né, nessas frentes aí dos laboratórios, e especialmente a nossa querida Mariângela com a equipe do Laboratório Correia está aí conosco. Maria das Graças, Miriam, Rita. Bom dia, Dona Vera. Que vídeo lindo, Dona Vera, que eu vi ontem, viu? Que a senhora me enviou. Parabéns, tá? Muito lindo mesmo. Me emocionou. Eu assisti ontem bem à noite. Parabéns. Bom dia, Val, né? Bom dia, Carminati. Deus abençoe a todos que estão rezando nessa manhã. Já somos 80 pessoas aqui ao vivo, 84 agora. Você vai compartilhando e outras pessoas vão participando. São 89 pessoas agora participando conosco. Olha aí, 91, e vamos compartilhando essa transmissão. O texto de hoje que vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 5 até o 18. Atos 14, de 5 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E consagramos esse dia à Virgem Santíssima, nossa Mãe Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto que vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos, vamos ler do 5 em diante. Diz aqui o texto: naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. E aí continua o texto, versículo 14. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa meditação, nessa segunda-feira, o texto que vamos lendo, continuamos a missão agora de Paulo, né? Até capítulo 13, nós tínhamos visto a missão de Pedro em Atos dos Apóstolos, agora a missão de Paulo. E é muito interessante, Paulo e Barnabé vão se espalhando por toda aquela região da Ásia Menor, região da atual Turquia. Eles chegam nessas duas cidades, a região da Licaônia, ali as cidades de Icônio e a cidade de Listra, muito próximos à região onde hoje é a Capadócia. Tantas pessoas conhecem, vão lá fazer turismo, andar de balão, né? Ora, ali eles evangelizaram toda aquela região da Ásia Menor. E continua aquele conflito da igreja primitiva entre cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do paganismo, do mundo grego. Então, entenda bem esse conflito. Eles pregavam a palavra e para os judeus eles mostravam que Jesus Cristo era a confirmação das profecias. Tudo que Jesus tinha feito e realizado e que através dos apóstolos agora continuava, era continuidade.
ou perdão, era a realização das profecias. E aos pagãos, aos gregos que não conheciam o Antigo Testamento, os apóstolos vão demonstrando através de sinais, através de milagres e prodígios, que Jesus Cristo é o Senhor, e continuam a pregação. Aqui o texto diz que os não convertidos, os judeus não convertidos, incitaram, os pagãos contra a comunidade cristã. Aquela ideia do coração fechado, do coração duro, onde eu não entendo as coisas, então eu crio uma resistência. Ali, a atitude desses judeus, diz aqui o texto, então que os não convertidos incitaram e corromperam os ânimos dos pagãos. É essa atitude tão triste, né? Depois, os apóstolos ficaram aí muito tempo, diz aí o texto do livro de Atos. O Senhor acompanhava a pregação deles com milagres. Deus confirmava a pregação deles através desses prodígios. E, mais ainda, diz aqui o texto, que a população ficou dividida. Uns ficaram do lado dos apóstolos e outros a favor daqueles judeus que não acreditaram na pregação deles. Ali diz o texto também uma tentativa, uma perseguição e uma tentativa de apedrejamento, como eles haviam feito com Estevão, como era muito comum essa história então de condenar alguém publicamente, apedrejando, uma lapidação às vezes até a morte, como foi o caso do próprio Estevão. Ora, o que acontece? Diz aqui que ao saber disso os apóstolos fogem para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe. Repito, aquela região próxima hoje à atual Capadócia, na Turquia. Ora, lá em Listra, quem é que Paulo e Barnabé encontram? Paulo está pregando, diz aqui que tinha lá sentado, escutando o que Paulo pregava, um homem aleijado dos 2 pés, mutilado desde o nascimento. E é muito interessante, meus irmãos, como o livro de Atos vai sempre trazendo essa unidade entre a pregação e os gestos, as atitudes dos apóstolos. É a pregação que cura primeiro o coração, é a palavra que entra no coração, cura a paralisia da alma. É a pregação da palavra que nos faz andar, que nos faz sair da inércia da vida. E, consequentemente, as outras curas, consequentemente, as outras áreas da vida. Se Deus não curar o nosso coração, de que adiantarão outros milagres? É essa pergunta, é essa reflexão que a gente precisa fazer nesse tempo de pandemia, mais ainda pensar isso. Não adianta nós termos só a cura do Covid, uma vacina que nos livre desse mal, se Deus não curar antes o nosso coração, das maldades, dos egoísmos, da indiferença, das formas em que somos aleijados da alma e não caminhamos. E por isso, a experiência bonita de entender isso, que sentado esse homem paralítico escutava o que Paulo dizia, e Paulo olhou para ele vendo que tinha fé para salvar-se. A tradução do lecionário, vocês vão escutar na missa de hoje, a tradução do lecionário é muito bonita também, que diz aqui que enquanto... Vou pegar o texto aqui para ser bem literal, um versículo 8 em diante, diz aqui que Paulo fixando nele o olhar, notando que tinha fé para ser curado. Olha que interessante, o discernimento que Paulo tem, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado. Então essa experiência da pregação que é acompanhada das obras. Não ter medo de pedir, não ter medo de rezar, não ter medo de proclamar essa palavra, não ter receio de pedir essas graças para a sua casa e para a sua família. Sim, e nós pedimos a Deus todos os dias um milagre. Ontem na missa da noite nós insistimos nessa pregação, Nós insistimos na pregação de ontem dizendo isso, A experiência de clamar pelo fim dessa pandemia, de clamar a Deus que tenha misericórdia da humanidade, mas a pregação tem que vir, a oração, o pedido do milagre, a pregação tem que vir junto com o testemunho de vida.
senão será uma pregação estéril. Se Deus não curar o nosso coração, de que adiantará a cura do Covid? É preciso que a palavra primeiro penetre no nosso coração. E aí continua o texto, Paulo vai olhando para esses de forma tão concreta, para esse aleijado das duas pernas, diz aqui que desde o nascimento não andava, e dá a ele de Deus a graça da cura. Meus queridos, é muito lindo nós entendermos isso, né? O que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Que esse homem agora, ele começa a andar com as pernas, mas o testemunho dessa cura vai levar a muitas pessoas a andar agora com o coração. Um coração aberto, aberto a Deus, aberto ao Evangelho, aberto à vida nova. E aí acontece um alvoroço naquela cidade. Em Listra, você pensa bem o que acontece. Eles começam a querer idolatrar a Paulo e a Barnabé. Eles tomam algo da idolatria presente naquela cidade. A crença, por exemplo, nos deuses gregos, em Zeus, em Hermes, toda a mitologia grega presente ali em templos naquela cidade, em sacrifícios oferecidos naquele local. E aí, Paulo e Barnabé diz aqui que eles vão para o meio do povo, rasgam as vestes, dizendo, peraí, para com isso, né? Nós somos homens como vocês. Paulo chama a atenção deles, né? Homens da mesma condição que vocês, né? Ou seja, vocês não vêm cair nessa idolatria agora, de querer nos idolatrar, de colocar em outro patamar. Não, nada disso. Ele diz aqui, não, nós cremos no Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que eles contêm. Nas gerações passadas até adoravam, né? Andavam, Deus deixou esses homens livres para seguir seu caminho, mas agora não, nós conhecemos o Deus vivo. Nós conhecemos o Deus vivo e esse Deus poderoso que conduz a nossa história. Aqui, meus irmãos, essa atitude no capítulo 14 de Atos, nós estamos lendo, você que está chegando hoje pela primeira vez nessa meditação da palavra, nós estamos lendo em todo esse tempo da Páscoa, durante esses 50 dias, nós estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, hoje um trechinho do capítulo 14, aqui essa idolatria agora dessa população de Listra, e ali eles querem oferecer sacrifícios, né? E fala lá em dialeto licaônico, e Paulo e Barnabé vão para o meio deles e dizem, olha, pare com isso, nós somos homens iguais a vocês, né? Aqui, meus irmãos, eu queria chamar sua atenção hoje, eu queria chamar sua atenção, meu irmão, minha irmã, para o pecado da idolatria. É o pecado contra o primeiro mandamento. Se você tomar o seu catecismo, o catecismo da igreja, e é bom que você, católico, tenha esse livro como um manual dentro da sua casa, não sabe como agir, precisa de um discernimento, leia o catecismo da igreja. O que a nossa fé diz sobre isso? Porque isso aqui é um alimento da mãe para nós, filhos, a mãe igreja, que colhe da Sagrada Escritura, que colhe da tradição, que colhe da história dos santos, ensinamento de 2000 anos, e deixou para nós essa preciosidade. Quando o catecismo fala dos mandamentos, né? Aqui no primeiro mandamento, no segundo mandamento, no terceiro mandamento, esses mandamentos relacionados a Deus, né? Logo, o primeiro mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E o catecismo vai mostrando para nós tudo o que diz respeito a esse mandamento. Aqui fala sobre a fé, fala sobre a esperança, sobre a caridade. E esse amar a Deus é prestar culto somente a Deus. Prestar culto somente a Deus, a nenhuma outra criatura, a não ser a Deus. Aqui, esse esse mandamento, né? Ele requer de nós a adoração a Deus, a vida de oração. E o catecismo vai mostrando o sacrifício que é justo a Deus, é o sacrifício da missa, é o sacrifício do Cristo, as promessas e votos que podemos fazer a Deus. E o catecismo vai explicando de forma tão bonita, mas também mostra os pecados contra esse primeiro mandamento. O catecismo fala sobre a superstição, fala sobre a idolatria. Aqui, o número 2112 no catecismo.
idolatria. Aquilo que vimos na leitura de hoje. Por que, padre, que é pecado? Fala sobre adivinhação, fala sobre magia. Olha só, pecados da irreligião, pecados do ateísmo, pecados do agnosticismo. Experiências que vão contra o primeiro mandamento da lei de Deus. E aqui, especificamente na leitura de hoje, nós vimos sobre a idolatria. Por que é pecado, padre? A idolatria é pecado? Porque eu estou colocando uma criatura no lugar do Criador. Eu estou prestando um culto, uma honra a uma criatura que é devida ao Criador. Nós podemos prestar honras às criaturas? Podemos, mas não a honra de adoração. O culto na língua grega se diz latros, latria. Latros quer dizer adorar, né? O verbo adorar só a Deus. Aos outros humanos, as criaturas, nós podemos venerá-los, honrá-los, admirá-los, respeitá-los, imitá-los, né? Por exemplo, nós honramos, veneramos a Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, Mãe de Jesus, né? Mas nós não adoramos. Até os irmãos de outras denominações cristãs, evangélicos, muitos deles interpretam errado o nosso culto a ela. Vocês adoram os santos. Não, nós adoramos só a Deus. A Virgem Maria, os santos que nos precederam na fé, nós honramos com um culto de veneração, de respeito, de imitação. A idolatria é pecado. A idolatria ofende a Deus. A idolatria vai contra o primeiro mandamento. E por isso, hoje, de forma tão bonita, nós precisamos entender isso. Queria que você trouxesse ao seu coração essa verdade, né, de que Deus é aquele que é digno de toda a adoração do seu coração. Todo o culto que nós queremos prestar a Ele, e é só a Ele. Não dá para dividir com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, como diz a própria palavra dele. Por isso, contra a idolatria e toda forma de busca das criaturas para colocar no lugar do Criador. Há pessoas, por exemplo, que consultam o seu horóscopo diário para saber como vai ser o meu dia, fazem um mapa astral e faz isso e aquilo. Ou seja, eu estou buscando nas criaturas, nos astros, e não no autor de todos os astros. Você e eu cremos, amamos e cultuamos o Criador de todas as coisas. O Deus que fez o céu, a terra. O Deus que fez todos os astros. Por isso quem rege a nossa vida não é um astro. Quem rege a nossa vida é o autor do céu e da terra. É infinitamente maior. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero concluir essa reflexão dizendo aquela oração tão simples que a gente reza todo dia para significar com clareza aquilo que nós estamos lendo hoje sobre a idolatria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique em paz, em nome de um Deus que é todo-poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos concluindo a nossa meditação de hoje. Obrigado a você que esteve conosco. Eu vou ler depois os comentários aqui, os pedidos de oração de todos vocês. Desejo aí uma maravilhosa segunda-feira para todos. Fique em casa se você puder, por favor, não precisa sair. Se você não precisa, fica em casa. E se sair, não esqueça, viu? Usa máscara, usa álcool gel, tome todos os cuidados possíveis, porque nós queremos, se Deus quiser, colaborando com as autoridades sanitárias, colocar um fim nessa pandemia e voltar à normalidade da nossa sociedade. Deus abençoe. Bom dia a todos. Tchau, tchau.